Em pronunciamento no Senado Federal, ao apartear o senador Jorge Seif, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Marcos Rogério, que retornou recentemente às suas funções no Senado Federal, alfinetou Alexandre de Moraes, ministro do STF, e outros responsáveis por macular as liberdades e os direitos fundamentais no Brasil. O senador pontuou: senador Jorge Seif, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, trazendo um tema que é importante, sensível para a vida nacional, especialmente nesse momento e nesse contexto que o Brasil vive hoje. O Brasil vive um período, um tempo de apagão das liberdades. Dessa maneira, o congressista dissertou: não se tem, como antigamente, a cultura das garantias no patamar que é assegurado na Constituição Federal. Hoje, direitos são violados, garantias violadas e o pior, muitas vezes por alguém que deveria proteger essas garantias. Então, matérias que venham no sentido de referendar aquilo que a Constituição assegurou como garantia para o cidadão brasileiro, nós temos que ter toda a cautela, todo o cuidado na hora de analisar, na hora de votar. Nesta atuada, ele ressaltou: matéria que venha no sentido de reduzir as liberdades, de punir, castigar o cidadão de bem, nós teremos todo o cuidado, toda a cautela na hora de apreciar e votar. Esse é um assunto que deve ter de todos nós uma atenção muito especial. Ademais, em audiência com ministros do governo Lula, o parlamentar foi enfático ao criticar as propostas do petista, destacando retrocessos e a insegurança jurídica emanada em decisões referentes ao saneamento básico. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Jorge Seif, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, trazendo um tema que é importante, sensível para a vida nacional, especialmente nesse momento e nesse contexto que o Brasil vive hoje. O Brasil vive um período, um tempo de apagão das liberdades. Não se tem, como antigamente, a cultura das garantias no patamar que é assegurado na Constituição Federal. Hoje, direitos são violados. Hoje, direitos são violados, garantias violadas e, o pior, muitas vezes, por alguém que deveria proteger essas garantias. Então, matéria
que venham no sentido de referendar aquilo que a Constituição assegurou como garantia para o cidadão brasileiro, nós temos que ter toda a cautela, todo o cuidado na hora de analisar, na hora de votar. Eu não conheço o texto desse projeto de lei ainda na sua integridade. É uma matéria que vou estudar com muito zelo, com muito cuidado. Eu mesmo já votei matéria neste parlamento aqui, em momento anterior, olhando para o contexto da época e depois que me arrependi, em razão da prática que se adota no Brasil, mesmo sem essa norma, mesmo sem essa lei. Então, matéria que venha no sentido de reduzir as liberdades, de punir, castigar o cidadão de bem, nós teremos todo o cuidado, toda a cautela na hora de apreciar e votar. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e esse é um assunto que deve ter de todos nós uma atenção muito especial. Obrigado, senador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobre senador Confúcio Moura, presidente da CI, essa importante comissão do Senado Federal, senador Marcelo Castro, presidente da CDR, saúdo aqui os ministros presentes, ministro Rui Costa e o ministro Jader Filho. Esse é um tema por demais importante para o Brasil. Saneamento continua sendo o setor mais precário da infraestrutura nacional. É um drama que faz agigantar as desigualdades deste país e é um problema que ele é um problema em si, mas que agrava ainda mais o quadro de saúde pública deste país, agrava os gastos públicos nessa área. Então, cada ano que passa e o Brasil não avança nessa pauta no sentido de garantir efetividade a universalização, tanto com relação ao abastecimento de água tratada, bem como a questão do lixo, a gente agrava o problema das pessoas, né? Você tem um problema que afeta o cidadão que está especialmente nas cidades menores, mas esse não é um caso onde você encontra apenas nas cidades menores. Quando você olha para o mapa do saneamento nacional, o Trata Brasil, que apresenta dados para a gente, você olha que a capital do meu estado, Rondônia, é uma das que tem o menor índice de saneamento do Brasil. É algo vergonhoso. Então, esse não é um problema apenas das pequenas cidades. Grandes capitais brasileiras têm nessa pauta, né, ainda um desafio muito grande. O que nós estamos discutindo aqui, e esse é um tema que nós vamos ter oportunidade de voltar a debater ele, na verdade, é um decreto que foi feito e o que é objeto de discussão aqui é se esse decreto está dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal como poder do mandatário maior do país ou não, se ele extrapola ou não os ditames constitucionais. Na minha visão, a par de tudo que está apresentado, eu entendo que ele extrapola os limites constitucionais, o poder regulamentar. E esse é um tema que passou pelo Congresso Nacional, foi discutido nas duas casas do Congresso Nacional, discutido à exaustão, com um debate plural, ouvindo todos os segmentos que formam o parlamento, todas as visões que formam o parlamento. Então foi um debate absolutamente democrático, uma legislação aprovada com muita maturidade e com muita responsabilidade, reconhecendo que estamos diante de um problema. Não se trata aqui de um problema afeto a um governo ou outro governo, é um problema do país. E eu penso que quando a gente volta a um debate em razão de um instrumento que foi adotado que fragiliza o marco legal do saneamento básico, nós estamos gerando aqui, a minha visão, um retrocesso. E eu não vou entrar aqui de maneira mais minuciosa nos aspectos que julgo extrapolamento do poder regulamentar, mas isso gera um problema, um efeito colateral devastador na administração pública, que é fragilizar um princípio que é básico, o princípio da confiança. Quando você estabelece uma norma
com metas, né? Como esse que nós estamos aqui a discutir, chama o setor privado a participar da administração pública na solução de problemas que são problemas históricos. E tempo depois, esse mesmo Estado, esse mesmo governo, e aqui não é governo na figura desse ou daquele presidente, é o Estado, vem e diz, olha, não é bem assim, nós vamos rever a regra, nós vamos mudar a meta. Você deixa o setor, né, absolutamente sem a possibilidade de confiar. E não há sucesso na administração pública que não passe por esse princípio da confiança. É elemento básico de qualquer gestão, o princípio da confiança. Então, eu faço aqui essa breve ponderação, primeiro reconhecendo, esse é um problema que nós precisamos enfrentar, né? Flexibilizar a regra para manter aquilo que nós tínhamos no Brasil e ainda temos, porque não mudou, né? Que são empresas públicas que, ao longo de décadas de desassistência, de falta de investimento, de falta de cumprimento daquilo que era o dever legal, e você abrir a possibilidade para tudo isso voltar novamente, eu acho que não é o caminho. Não vou entrar no mérito especificamente dos pontos do decreto, apenas dizer que, na minha visão, ele extrapola o limite regulamentar. E eu acho que o esforço que nós temos que fazer, e aí, presidente Confúcio, na Comissão de Infraestrutura, que é uma comissão que eu tenho, Vossa Excelência sabe, já tive a honra de presidir essa comissão, eu acho que esse tema é um tema que nós precisamos debater mais, discutir mais, mas na lógica da efetividade. O que é que nós estamos fazendo, né? As metas foram estabelecidas, de que forma elas estão sendo executadas lá na ponta? A partir da capital do meu estado, dos municípios do estado de Rondônia, dos municípios lá do meu querido Amapá, Lucas Barreto, Pará e tantos outros estados brasileiros, que continua tendo, na questão do saneamento, o grande gargalo, o grande problema, né? Avançou muito. Estou aqui com os dados, né? A partir da lei, a partir da norma, o quanto de investimento, né, que está sendo aportado, gerado a partir daquilo que nós fizemos. E aí não se trata de governo A ou de governo B. O parlamento discutiu, o parlamento votou, o parlamento estabeleceu esse modelo. Quando se muda governo, obviamente que cada governo tem as suas prioridades, a sua visão, mas há um eixo que precisa ser mantido sob pena de estrangularmos o elemento confiança que deve nortear a gestão pública como um todo. Então, eu faço apenas essa ponderação, no sentido da gente... eu tenho, obviamente, no papel de oposição que exerço, vou exercer nesse Senado Federal, mas não sou contra o Brasil. Sou a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, e eu entendo que pautas importantes para o Brasil, nós precisamos trabalhar de maneira a garantir efetividade. Então, e esse tema, repito, é um tema que continua sendo talvez o maior desafio. É um desafio em si mesmo, mas que desdobra para os problemas graves que nós enfrentamos na saúde pública. Boa parte dos problemas que nós temos, os quadros de problemas que enfrentamos na saúde pública, com gastos que cada ano que passa só aumentam, se nós enfrentarmos o problema do saneamento, nas suas realidades mais tristes desse país, nós vamos, ao fim e ao cabo, atingir também uma meta de melhorar os indicadores de saúde pública deste país. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência pela iniciativa dessa audiência pública, bem como o senador Marcelo Castro, cumprimento e desejo sucesso aos ministros aqui presentes. Muito obrigado, senador Marco Rogério. Registro aqui a presença de Ana Carolina, lá de Minas Gerais, entrou aqui com perguntas do Cidadania, Rafael Silva, do Acre, João da Silva, do Rio de Janeiro, Melo, de Santa Catarina,
Matheus Noel, do Rio de Janeiro, Nathalie da Silva, de Pernambuco, Marisa de Oliveira, do Paraná e outros tantos. Eu creio que todas as perguntas deles já foram respondidas aqui pelos dois ministros debatedores. Então, apenas para registrar suas presenças honrosas e suas participações e o seu interesse na nossa audiência pública. Muito bem, então agora eu passo a palavra, nós já fazendo o fechamento, não há mais nenhum senador inscrito, para as respostas e os seus agradecimentos finais pelos senhores ministros. Com a palavra, ministro Jader Filho.